hoje, como são dois tempos só, a gente vai fazer um apanhado do que seria a aula passada e um pouco de matéria já dessa aula, tá? Há algumas aulas atrás, nós vimos aqui, dentre os relacionamentos que a gente viu, nós vemos isso aqui, olha, que eu poderia fazer. Engraçado que isso aqui era para ter salvo da aula passada, mas enfim. A gente poderia ter isso aqui, né? Um autorrelacionamento. Eu vou fazer ele especificamente porque ele é mais, vamos dizer assim, dos outros relacionamentos, esse cara aqui é o mais diferente. E a gente vai aproveitar nele mesmo, nós vamos aproveitar para aprender, reforçar o inserir e aprender alterar, excluir e consultar. Então, eu tenho aqui, olha, funcionário, e aí eu tenho o relacionamento de chefiar, né? O funcionário é chefe do outro funcionário, tá certo? Então, a gente tem que pegar aqui, olha, o seguinte, o funcionário, ele tem no mínimo 0 chefe. Ah, não, todo funcionário não tem que ter chefe? Tem ou não tem? Só que aí, como é que você faz com o primeiro funcionário da empresa? Tá certo? Então, tem que sempre pensar nisso. Então, um determinado funcionário, eu não posso exigir que ele tenha chefe. Então, um funcionário, ele pode não ter chefe, ou ele pode ter no máximo um chefe. Então, o funcionário é chefiado por nenhum outro funcionário ou por um funcionário. E um funcionário, que aí agora eu estou pensando nesse funcionário que é o chefe, ele pode chefiar 0 funcionários, no mínimo. Ah, por que ele pode chefiar 0 funcionários? Porque, vamos dizer assim, eu acabei de criar o setor que esse cara vai chefiar. Então, ainda não tem, tá? Ou ele pode chefiar N funcionários, tá joia? Então, nós vamos colocar aqui, olha, como atributo, vamos colocar aqui, ó, a matrícula do funcionário. Vou só pegar aqui o nome e o e-mail do cara, tá certo? Bom, esse nome aqui, eu vou ter que deixar ele marcado aqui como atributo identificador para ele ser a matrícula do cara lá e não ter nenhum outro funcionário com matrícula igual. Então, a gente vai fazer esse cara aqui, ó. Como é 1 para N, tudo vai ficar na mesma tabela, tá certo? Então, ó, na hora de eu fazer a chave primária desse cara, lembra que a chave primária sempre vai para o lado N como chave estrangeira? Então, como esse relacionamento é um autorrelacionamento, tá? Então, a chave primária de funcionário também vai para a tabela de funcionário como chave estrangeira. Beleza? Só que aí, obviamente, você vai ter que dar um nome diferente para ela. Tá? Então, a gente vai começar a fazer a tabela lá. Tá? E aí, eu vou criar aqui, como chave estrangeira, um atributo chefe.
porque como o relacionamento é o chefiar, então eu vou criar um atributo chefe que vai ter que ser do tipo int. Por quê? Porque ele é chave estrangeira da matrícula, né? Ele é chave estrangeira do próprio funcionário. Então ele tem que ter o mesmo tipo de dado. E aí ele pode ser nulo, né, normal. Beleza? Então lá, vou criar a tabela. Ela está criada lá. Agora eu vou fazer uma carga nela e depois a gente vai mudar o cara de chefe, vai fazer um monte de coisa. Tá? Primeiro eu vou fazer um sp-help nela, só para manter o hábito. E aí nós vamos criar aqui, ó, insert into funcionário. Vou listar os campos que eu vou inserir. Na verdade, eu vou inserir nome e e-mail só. Values. Ó, para o nome e para o e-mail. Bom, aqui eu vou inserir, vou inserir só 3. E aqui eu vou inserir um a mais. Eu vou inserir aqui, olha, 3 funcionários. Esses funcionários vão ser chefes. Então, olha que na hora que eu estou inserindo, eu não estou colocando nesse insert aqui o relacionamento de chefe, tá? Que é o cara que faz o autorrelacionamento. E nesse daqui eu estou. Então, eu vou inserir 3 pessoas aqui que devem ser chefes, né? Já vou facilitar a minha vida aqui. Bom, inseri 3. Beleza, lá, os 3 foram inseridos. Agora, vamos inserir uma lista de funcionários. Bom, esses funcionários aqui, tá faltando eu informar quais são os chefes deles. Então, eu vou fazer aqui, ó, select matrícula e nome from funcionário, tá? E aí agora, lá, eu tenho os funcionários 1, 2 e 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 1. E aí agora eu posso executar. Olha lá, todo mundo inserido. Então eu já relacionei os chefes aqui de cima com os funcionários deles. Agora, se eu mantiver o select aqui, né, vem mais um monte de gente, tá? Então vou colocar aqui, ó, mail e chefe, só para a gente ter uma noção. Olha lá, beleza? Bom,
Só que esse select aqui ficou meio estranho, né? Então, como é que a gente faria para, ao invés de aparecer aqui para mim o número da matrícula do chefe do cara, aparecer um nome? Quem tem uma ideia? Como é que eu faço isso aqui? Ao invés de aparecer o número da matrícula, eu quero que apareça o nome. Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente fez na aula passada para juntar duas tabelas? Alguém lembra? Oi? Join. Isso. Então, só que as duas tabelas são funcionário, né? Certo? Então eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó, F. Então eu vou chamar esses caras aqui, ó, de F.matrícula, ó, F.nome, F.e-mail. Só que aí o chefe, na verdade, eu quero o nome do chefe, né? Não quero mais a matrícula dele. Vamos colocar assim, eu quero, sei lá, a matrícula do chefe e o nome dele. Tá bom. Então eu vou pegar e vou juntar esse cara, ó, inner join, eu vou juntar ele com a própria tabela funcionário. Só que essa outra tabela funcionário, né, eu vou dar o apelido de C, que é para o chefe. Em quais campos que eu vou juntar esses dois caras? Ó, eu vou juntar em F. A matrícula do cara tem que ser igual a chefe. O campo chefe. Não estou juntando chave primária com chave estrangeira? Certo? Então, ó, eu fiz aqui, até aqui, um conjunto e aqui é outro conjunto. Então, é como se eu tivesse o conjunto F e o conjunto C. Então, aqui, olha, é C.chefe e C.nome. Tranquilo? Vamos ver se vai rodar. Olha lá. Beleza lá. O João, eu tenho aqui. Deixa eu ver. Só que ainda está com erro. Professor, ele não está aparecendo. E cortaram. O que que cortou? O que que cortou? O e-mail, a matrícula dele de e-mail, do chefe embaixo. Na verdade, olha o que que ficou lá. Ficou meio estranho, hein? Sabe por quê? Ele trocou, né? Aqui, ó. Maria, Lúcio, Rafaela. Essa galera aqui, ó. Maria, Lúcio, Rafaela, Luiz. Eles não são os chefes, eles são os subordinados, né? Então, na verdade, eu coloquei ao contrário. Eu ainda estou com um problema, né? Por quê? Porque veja que quando eu fiz o primeiro select, vamos só arrumar isso aqui, só para vocês terem uma noção. Ó, quando eu fiz isso aqui, tá vendo? Ó, deu 7 registros. Só que quando eu executo aqui, são 10 registros. Então, o que está faltando? É porque com esse select aqui, olha, embora aqui esteja trocado, né, eu só pego 7 registros. Então, quais são os funcionários que não estão vindo?
Sim, olha lá. Ó. Só está vindo os funcionários que têm chefe. Os chefes não estão vindo. Então, hoje, se eu precisasse de de uma listagem de todos os funcionários que eu tenho, esse select aqui está incompleto porque não vem os que têm chefe, e esse aqui está incompleto porque não vem a galera que, né, eu não sei quem é chefe de quem. Tá certo? Então, eu vou deixar isso aqui como atividade para vocês resolverem. Beleza? É uma coisa simples que vocês têm que fazer, que eu já vou até dizer o que é. Na verdade, vocês têm que juntar essas duas consultas. Então, olha só, aqui eu pego todo mundo, certo? Tranquilo? Só que todo mundo só que tem chefe. Tá? Então, eu quero que vocês peguem e façam... Vocês vão ter que unir esses dois selects. Tá? Então, para unir esses dois selects, na verdade, esse de cima aqui, eu não posso deixar que ele venha dados que já tem no outro. Tá vendo? Ó, esse aqui está trazendo todo mundo, só que eu não sei quem é chefe de quem. Tá tranquilo? Esse aqui só traz quem é funcionário, quem é chefiado por alguém. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu juntar esses dois, na verdade eu vou ter 17 funcionários, 17 linhas de registro que vão retornar. E na verdade eu não tenho 17 funcionários, eu tenho 10. Tá certo? Então, como esse cara aqui, que é o mais completo que eu quero, ele está trazendo 10 pessoas, eu tenho que só acrescentar nele as 3 que estão faltando. Então, no select de cima, eu tenho que pegar só a galera que é chefe. Então, eu vou ter que dizer que onde chefe é nulo. Porque aí, ó, agora eu pego só a galera que não tem chefe, tá vendo? Então agora sim, se eu juntar esses dois selects, eu tenho aqui, ó, 7 aqui e 3 aqui, eu tenho 10. Agora a quantidade de registro veio certa, tá vendo? O que eu quero mostrar para vocês? É porque muitas vezes, quando você tem um volume grande de dados, você traz dados duplicados, você traz informação errada, porque na hora que você faz sua consulta, se você não prestar atenção, aqui está mole, né? Eu já sabia que eu tinha 10 registros. Mas se eu tenho, sei lá, uma cacetada de registros, a grande maioria das vezes acontece de você trazer, por conta de fazer junção de subconjuntos para montar um conjunto de dados certinho, você traz informação a mais, ou você traz informação faltando, ou você exclui um conjunto de informações importantes. Então, boa parte das vezes que você trabalha com banco de dados, você tem que ter alguma maneira de atestar que as suas informações estão vindo todas. Beleza? De todas as formas, elas têm que estar vindo. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que, para trazer todo mundo, eu teria que usar um cara que é um union. Tá? Esse union, ele vai unir os dois selects. Só que temos vamos dizer assim, temos um problema aí nessa união desses dois selects. É porque para eu unir
dois conjuntos, eles têm que ser iguais. Tá? Eles têm que ser iguais. Então, hoje, eu não... Quer dizer, hoje, agora, eu não consigo unir. Por quê? Porque, olha só, eu tenho aqui uma coluna nome que está a mais. Tá beleza? Então, eu já começo a ter problema aqui para eu trabalhar com esse union. Tá certo? Então, ó, eu preciso unir os dois resultados, mas no momento eu não consigo. Então, eu tenho que criar aqui, de cara, uma coluna falsa. Tá? Eu tenho que criar uma coluna falsa aqui para que eu consiga ter uma coluna nome aqui também, porque aí eu vou ter uma coluna nome que vai estar em branco, certo? E eu vou conseguir unir. E caramba, eu vou conseguir unir todo mundo aqui, tá? Então eu vou precisar aqui de uma coluna nome. E caramba. Eu vou ter que ter a mesma quantidade de campos para eu poder fazer essa união. Beleza? Eu criei aqui, ó, um texto para uma coluna, só que esse texto tem porcaria nenhuma, e eu apelidei esse texto de nome. Então eu posso colocar aqui, ó, matrícula, do chefe, e posso colocar eu acho que vai dar erro, porque eu fiz a sintaxe. Não, deu certo. Aqui, ó, matrícula do chefe, nome do chefe. Beleza? Então, olha lá, eu igualei a quantidade de campos e consegui com isso fazer a união de dois selects. Então eu consigo pegar um grupo, um subgrupo da tabela, né, que atende a um relacionamento e pegar um outro subgrupo da tabela e juntar essa galera. O que está errado, e aí eu vou deixar isso aqui para vocês tentarem resolver, é o seguinte: o que está errado é que os chefes, eles deveriam estar aparecendo aqui, ó. E aqui deveria estar o nome do funcionário e os dados dele, né? Então, ó, por isso está aparecendo um monte de 1, um monte de 2 e um monte de 3. Por quê? Porque ficou trocado. Beleza? Ficou trocado. Então, veja bem, para eu juntar dois conjuntos, uma coisa tem que casar com a outra. Porque eu montei dois conjuntos, certo? Só que esses conjuntos, você vê, quando eu não coloco, ó, quando eu não coloco, ó, o SQL Server ele me manda o erro que aqui, ó, tem que ter número igual de expressões. Só que, para eu colocar número igual de expressões, o select de cima, ele não tem o campo chefe. Então, quando eu faço um inner join nele, eu não acho ninguém. Tá certo? Eu até poderia deixar o campo chefe. Só que aí, nome do chefe, porque se eu deixar o campo chefe nulo, ó, eu poderia deixar aqui, ó. Vai aparecer o campo lá que é o nome do chefe.
Só que aí, tipo assim, o nome não tem. O nome do cara não tem. Entendeu? Então eu, de todo jeito, assim, parece gambiarra, cara, é uma condição para eu fazer, para eu trabalhar com Union. Ele só consegue juntar se ele tiver número igual de colunas e se na ordem dessas colunas cada tipo de dado for igual. Então, ó, int, varchar, int, o próximo tem que ser varchar. Senão ele não consegue fazer também. Tá? Então, assim, é o recurso que você vai ter para fazer essa montagem, senão você não consegue usar o Union. Tá tranquilo? Então, olha só, vai ficar para vocês aí fazer isso aqui, descobrir como é que você vai alterar essa galera aqui para vocês me mostrarem na próxima aula. Aliás, vocês já podem fazer o seguinte. Beleza? Vocês vão pegar esse select aqui, vão arrumar ele e assim que ele estiver arrumado, vocês vão... É individual, tá? Vocês vão mandar para mim por e-mail com o nome de vocês, tudo certinho, para eu poder... Nome completo, tá? Não vai falar assim, meu nome é João, aí tem 500 João na sala. Não, nome completo. Vocês vão arrumar esse select e mandar para o meu e-mail. Eu quero o código do select. Então, tipo assim, se eu fizer... Se você arrumar aí... Eu vou descer o computador. Eu vou descer amanhã. Tá, vou fazer hoje. Aí se eu conseguir arrumar e quando eu descer lá no Rio, eu te mandar algo tipo, eu posso, vamos supor, te mandar o select inteiro. Só que no bloco de 9. Pode. E eu quero esse select aqui, ó. Só que eu quero que apareça aqui, ao invés de... Vai ficar gravado Ó, o que eu quero? Aqui está aparecendo, na matrícula em nome do chefe, está aparecendo do funcionário, do subalterno desse chefe. E aqui, que é do subalterno, né, do cara que é chefiado, está aparecendo do chefe. Então eu quero que isso seja resolvido. Tá tranquilo? Gente, eu ia deixar o Union todo por conta de vocês fazerem. Então isso aqui é uma bobeirinha, tá? Olha só, vamos aproveitar aqui então para a gente fazer o seguinte. Olha só, eu quero pegar a Maria, que é funcionária do João, e eu quero passar a Maria para o Rafael. Beleza? Então eu quero pegar a Maria, que é funcionária do João, e ela vai virar funcionária do Rafael. Então vamos pegar o seguinte, ó. Eu vou achar a Maria aqui, ó. Vou colocar asterisco mesmo. Ó, vou procurar a Maria. A Maria é essa daqui, ó. Então o que eu quero fazer, olha? Eu quero pegar a Maria e colocar ela como funcionária do Rafael.
Então vamos colocar aqui, ó, o João é o 1, o José é a matrícula 2 e o Rafael é a matrícula 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara aqui, olha, que está com chefe 1 e passar ele para chefe 3. Tranquilo? Então, olha o que eu vou fazer, ó. A sintaxe update, eu vou fazer uma atualização na tabela funcionário. E aí, eu vou dizer o que eu vou alterar. Então, olha lá, 7. Ó, eu vou alterar o campo chefe, que vai ser igual a 3. Opa, aqui não tem esse cara aqui, ó. Tá joia? Então o chefe vai ser igual a 3. Só que se eu executar assim, vai mudar todos. Inclusive, o próprio Rafael vai virar chefe dele. Então, lembre-se, toda vez que eu for fazer um update, obrigatoriamente, eu tenho que colocar uma cláusula where. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou alterar na tabela toda, em todos os dados da tabela. Então, olha lá, where matrícula igual a 4, que é a matrícula só da Maria. Tá joia? Então, olha lá, vou executar esse cara aqui antes, ó, vou mandar executar, olha lá, cadê aqui, ó, Maria tá com João. Aí agora, ó, mandei executar o meu update e vou executar o select de novo. Ó, cadê a Maria? Passou a estar com o Rafael. Tá tranquilo? Então, sempre é assim. Ah, essa Maria, na verdade, eu quero colocar o nome completo dela. Ou vou colocar aqui, ó, sei lá, o nome do João é João Alves. Então eu já sei aqui, ó, vou alterar o nome do João. Update funcionário 7. 7. Nome igual a João Alves. E aí, se eu quiser alterar um outro registro, vou colocar aqui, ó, e-mail é igual a joão.alves@gmail.com. E aí eu não posso me esquecer do where. Where matrícula igual a 1. Por que eu estou pegando sempre a matrícula? Porque a matrícula é a chave primária. Então, o meu where vai na maioria das vezes, o where eu vou ter que definir a chave primária do cara. Por quê? Porque só assim eu tenho certeza que eu estou alterando aquela pessoa ou aquele registro específico. Ah, vamos pensar assim, eu montei uma loja lá de itens para os meus jogos. Ah, eu quero fazer uma promoção. Então eu quero, sei lá, abaixar em 10% o valor de cada item, tá, que o cara pode comprar. Então eu posso fazer uma conta, ó, valor do item recebe valor vezes 0,9, quer dizer, eu tirei 10%. E aí eu não coloco where, porque eu vou abaixar todos os itens. Tá certo? Então aí eu não coloco where. Mas na maioria das vezes, ou eu quero mexer no preço de itens de uma determinada fase, como bônus para, sei lá, como comemoração, ou, não sei,
Aí eu coloco o where para selecionar aquele grupo que vai sofrer aquela mudança. Tá? Imagina eu no supermercado, eu quero diminuir, eu quero fazer uma promoção de produtos de limpeza. Então sempre o where ele vai delimitar onde que eu vou trabalhar. Então olha lá, mandei executar, olha lá, uma linha só afetada, agora eu vou fazer um select aqui, ó. Olha lá, o João já virou João Alves e o e-mail dele joão.alves. Tá certo? Então, lembrando, ó, update. Eu faço um update, o nome da tabela, 7. Atributo igual novo valor. Atributo igual novo valor. Tudo separado por vírgula. E no final eu termino geralmente com where. Where, a chave primária igual a tal, ou where, e aí o select que define o grupo que eu vou fazer a alteração. Tem. Eu posso colocar aqui, ó, end, sei lá, chefe igual a 1. Não vai dar update em ninguém, ó. 0 linha afetada, porque não satisfez o where. Ou eu posso colocar or, tá? Dá para eu fazer também, então, aí no or, eu não posso executar, porque ou a matrícula é igual a 1, ou o chefe igual a 1. Então, se eu alterar, todo mundo que é funcionário do João altera o nome dele, o nome é a coisa. Tá? Tranquilo? Beleza. Olha só. Vamos passar a sintaxe aqui, ó. Delete from funcionário where matrícula igual a... Vamos pegar aqui o select dos funcionários para poder ver aqui, ó. Sei lá, matrícula igual a 10. Beleza? Então, delete é delete from a tabela. Então, eu vou deletar o registro da tabela. Se eu esquecer o where, eu apago a tabela toda. Então, geralmente não, sempre, a não ser que eu queira apagar a tabela toda, né? Mas sempre eu vou passar o where, chave primária, igual ao campo que eu quero, ao valor que eu quero apagar, certo? Se eu quiser apagar um conjunto de dados, eu vou passar esse conjunto de dados. Eu posso colocar where matrícula maior que 5 e menor que 10. Ele vai apagar de 6 a 9, tá certo? Bom, olha lá, eu vou apagar o Sérgio, né? Olha lá, consegui apagar. Beleza, agora não tem mais o Sérgio. Então, ó, se eu mandar selecionar, se eu mandar selecionar, vai até o 9 só, não tem mais o Sérgio. Lembrando que, olha só, eu quero apagar agora o João, tá certo? Olha o problema. Não consigo apagar o João. Por que eu não consigo apagar o João? Olha só, eu tô entrando em conflito com a minha constraint é ficar funcionário-chefe. Ou seja, o João, ele está relacionado com alguém. Aqui, ó. João, o Adalberto é funcionário dele. Tá vendo? Então, eu consigo apagar todo o registro que ele não está ligado a outros registros. Tá certo? Então, lembra que eu expliquei para vocês que
quando vocês forem criar o script das tabelas e relacionamentos, você tem que criar as tabelas primeiro que não dependem de ninguém, para depois criar as tabelas que se relacionam com aquelas primeiras, certo? Então tem uma ordem. Para eu apagar o registro, é a ordem inversa. Então, para eu conseguir apagar o João, eu tenho que apagar todo mundo que está relacionado com o João, ou seja, todo mundo que é funcionário do João, que é subordinado do João. Para daí eu conseguir apagar o João. Tem um delete. Analogamente falando, o João, no caso, é o patrão. Se você excluir o patrão, no caso, é isso? Mas... Ele não pode ter funcionário. Entendi. Entendeu? De encontro no caso, o diagrama que você fez. Isso. Porque aí o banco de dados fala assim, olha só, você está querendo apagar o João. Excluir o João. Só que o João, ele está relacionado com o Adalberto. Então, para ele apagar o João, ou você coloca o Adalberto como funcionário de outra pessoa, para tirar o relacionamento com o João, e aí você apaga o João, ou você vai ter que apagar todo mundo de uma vezada só, ou você não pode apagar. Tá certo? Então, existe um delete que é chamado de delete cascade. Eu acho, eu não lembro dele direito, porque, vou até procurar na internet aqui, eu não lembro dele direito, porque não é comum você utilizar, tá certo? Não é comum. Inclusive vamos dizer assim, é uma péssima forma de você colocar. Essa deleção em cascata, se você apagar um registro, que esse registro estiver relacionado com 3 outros de uma outra tabela, e por acaso esses 3 outros estiver relacionado com 1000 outros de outra tabela, o que ele faz? Ele vai apagando em cascata. Então, na verdade, esse um registro que você apagou vai fazer apagar todo mundo que está naquela árvore de relacionamento. Então, o que ele vai fazer? Ele tenta apagar, não consegue porque está relacionado com esses. Aí ele vem e tenta apagar esse. Não consegue porque está relacionado com esse. Aí ele tenta apagar esse. Conseguiu, ele apaga todo mundo aqui. Aí vem para outra tabela, apaga todo mundo. Aí vem para cá, apaga todo mundo. Então, não é uma boa prática de fazer um delete cascade. Mas é possível fazer. Tá certo? É possível fazer. Então, geralmente, a gente usa o delete simples. Eu até nem coloquei na minha apostila aqui o delete cascade, porque, assim, você corre o risco de perder muita informação e depois você não consegue saber nem o que você perdeu, entendeu? Você fica sem rumo, tá certo? Mas é possível você fazer, beleza? Bom, galera, com isso, olha só, a gente já viu inserir, alterar, excluir, consultar dados. E a gente já viu os tipos de como criar tabela, os relacionamentos, os tipos de relacionamentos. Só está faltando eu passar para vocês tipos de atributos e as formas normais, que eu vou passar só 3 formas normais.